Bom, hoje a gente vai responder uma pergunta sobre plágio, né? Então, o que é plágio, como evitar plágio e como evitar de ser acusado de plágio, né? E de ser plagiado, evidentemente. Não foi essa a pergunta que foi feita foi: eu posso ser plagiado se eu fiz o registro da minha obra, mas não publiquei ela? Então nós vamos responder isso também. A primeira coisa assim, o que é plágio? Plágio efetivamente é a cópia, em parte ou não autorizada, de uma obra, sendo ela literária, artística, né, qualquer coisa, sem a autorização do autor, evidentemente, né, em que a pessoa esteja colocando o nome dela no lugar do nome de quem fez, ou seja, pegar uma coisa que não é sua, né, e colocar o seu nome como se fosse você que tivesse feito. Agora, quando a gente fala de livro, evidente, todo livro ele é feito para ser publicado e ser lido, né? Mesmo quando a gente fala de livro autoral, aquele livro que a pessoa faz. Então ela pensa, eu vou fazer um livro porque eu já tive um filho, já contei Marvel, agora eu vou escrever um livro. E para fazer o livro mais interessante, apesar da pessoa não querer ter uma carreira de escritor, a fazer várias referências de coisas que fizeram parte da vida dela, não sei o quê. Como faz para evitar de plágio nesse tipo de situação? Que você pode efetivamente ser acusado de plágio se você estiver usando muito material de outras pessoas sem dar o devido crédito, né? Na verdade, isso é uma situação que acontece muito em publicação de não ficção, né? de obras temáticas, né? Obras acadêmicas, né? Inclusive de TCC, que é o quê? A pessoa está desenvolvendo um tema, ele quer apresentar uma parte de um texto de um outro autor, né? Então o que ela faz? Normalmente ela coloca no pé da página, ou às vezes no final do capítulo, às vezes no final do livro, a referência bibliográfica. Então a frase tal, da página tal, ou o parágrafo tal, da página tal, está no livro tal, do autor tal, né? E evidentemente você não pode exagerar, né? Acho que você não pode, 10% do livro não pode ser mais do que isso, se você for usar uma fonte. Então a questão é, você quer fazer referência, a gente já falou disso em relação à música, em relação a textos, diga de onde você tirou. Não fale, isso aqui é meu, não, isso aqui é do autor tal, ele disse em lugar tal, no livro tal, pau. Feito isso, você resolveu o seu problema, né? Um outro ponto em relação a plágio, né? É quando a gente fala de personagens e situações de obras, de outras obras. Então, por exemplo, você gosta de Senhor dos Anéis, você gosta do RPG, AD&D, e você quer escrever a sua fantasia, você vai usar referências. Então, a gente já citou isso quando a gente falou de criaturas, né, num dos nossos vídeos, que é o quê? Se você for ver a obra do Tolkien, ele fala dos hobbits e chama eles de halflings, que são... halfling seria alguma coisa como meio ser, porque eles são baixinhos. Halfling é um termo, não é um nome. Então, por exemplo, no caso do RPG, né, eles fizeram a adaptação do Hobbit, que não precisavam, não tinham direito. Existiu até um RPG do Senhor dos Anéis, né, que não é o caso. Quando você faz um RPG genérico, eles transformaram os hobbits em halflings. Ao mesmo tempo, você tem raças em AD&Ds, em RPGs determinados, né? Então, por exemplo, o Drow, que é o elfo negro do AD&D, o Duergar, que é o anão cinzento do AD&D. Você não pode usar os nomes, então você não pode usar Hobbit, você não pode usar Drow, você não pode usar Duergar, você pode usar o quê? Os termos, né? O Halfling, então, que é um termo genérico de serizinhos semelhantes aos hobbits. Você pode usar o elfo negro, que é um elfo maligno que existiu na mitologia nórdica,
né? E o anão cinzento, que também é original das mitologias antigas, você pode usar os termos, né? Então é basicamente assim, eu costumo fazer uma referência bastante simples. E a gente já até comentou isso, eu já até comentei isso numa pergunta, a pessoa perguntou se ela poderia fazer uma história com deuses gregos. Eu falei, pode, tanto que... Então você pode usar, né? Eu respondi, pode usar, tanto que o Percy Jackson usa a mitologia grega. Então a referência que eu faço é o seguinte, você quer fazer uma história, você pode usar o Thor da mitologia nórdica? Pode. Você pode usar o Thor da Marvel? Não, não pode. A Marvel tem direito do Thor da Marvel, não tem direito do Thor da mitologia. Então, se ele ficar muito semelhante, você vai ter problema. Se ele ficar muito semelhante ao Thor da Marvel, você vai ter problema. Então, não faça. Então, por exemplo, a gente já comentei isso muito, até em relação a outras obras, né? Então, a gente comenta, por exemplo, você fez você terminou o seu livro, perfeito. Você vai publicar o seu livro? Faça o registro. Ah, mas você não vou publicar, estou pensando em publicar ele recente. Faça o registro, porque o registro ele é um modo de proteger você de ser, digamos assim, você publica ele o ano que vem e alguém já publicou alguma coisa semelhante. Então, se você já escreveu e já tem o seu registro, você vai ter esse registro que você já tinha escrito aquilo antes do outro ser publicado. Então você não fez plágio da pessoa. Então, assim, o registro é um modo de proteger você de uma acusação de plágio. Então por isso que eu falo que você pode usar isso. E como muita gente já falou, isso você vai encontrar várias coisas do modos, né? São modos bastante antigos, é assim, você terminou o seu original, imprime ele, fecha ele, manda ele para você mesmo via correio, porque o selo do correio não abre, deixa ele fechado no envelopinho ali, o selo do correio vai ser o registro, vai ser o equivalente ao registro. Por quê? Porque nos dois casos nós temos o governo atestando que você tem aquela obra feita antes do que você publicou, né? Então, um caso é o correio, no outro caso é a própria Biblioteca Nacional. Na verdade, você pode também, a dias de hoje, se você for processado por plágio, você mostra, né, dá para você provar, já houve casos, que o próprio arquivo original que você tem, no próprio original, o arquivo do Word, ele tem data de criação, data de última modificação. Então, se você tem o seu livro terminado e não mudou nada nele, e ele está lá, a última modificação foi 2 anos atrás, não está 2 anos atrás. Algum juiz entende isso como prova. Então você tem esses 3 pontos que vão te ajudar. Por quê? Porque é aquela coisa, mas aí você pergunta, mas o que pode, entendeu, ser acusado de plágio? Então, como eu falei, tem um mundo ali do autor X, né, ou um mundo de RPG, não interessa, né? Então, Gondor do Senhor dos Anéis, você pode usar? Não, você não pode usar, é plágio, né? Algum mundo de RPG, você pode usar? Não, não pode usar, é plágio. Então, por exemplo, na trilogia O Aprendiz, o autor lá, o Taro Mataro, que é o autor, ele fez várias referências a vários RPGs, evidentemente, né? Vários mundos, várias obras estão referenciadas ali, porque ele usou como base, como ele foi leitor daquilo. Mas tudo que ele criou foi dele. Então, lógico, você vai ter trolls, mas trolls são na mitologia nórdica. Você vai ter elfos, mas elfos são na mitologia nórdica. Você vai ter anões, mas anões são na mitologia. Então, assim, você tem que entender aquilo que eu tinha falado. E o mundo que ele criou é dele. Tem semelhanças com outros mundos de AD&D, ou de RPG, ou outros mundos fantásticos de outros livros? Tem, pode ter, não tem problema ter. O que não pode ser igual. Então, por exemplo, e é evidente que assim, eu sei que muita gente gosta de ir na onda, né? Então, o assunto tá bombando, é o assunto do momento, eu vou escrever isso. Então é fantasia, é Harry Potter, é vampiro, né? É fantasia com romance, não vem ao caso. Funciona, funciona. Vai dar certo? Talvez não.
Não é porque um autor conhecido está publicando uma fantasia com romance ou uma fantasia como Harry Potter que você está fazendo igual e vai conseguir, entendeu? E apesar de muito editor, entendeu, pedir para um autor que ele conhece, o que é mais ou menos conhecido, escrever uma obra semelhante para ele vender na editora dele uma obra, parece como fazem filme, né? Então, sai o filme do Tubarão, aí aparece uma cópia do Tubarão, e às vezes sai o 2012, o filme 2000, aí depois sai o Dia Depois da Manhã, aí depois sai o Tempestade Mortal, então tem assim, o pessoal fala, algumas pessoas falam que é inconsciente coletivo, outras pessoas falam, são mais cínicas e falam que alguém teve uma ideia original e outros estúdios estão copiando, né? Não vem ao caso, eu não vou discutir de quem é, né? Mas é sempre uma obra feita por um autor ou por um diretor, né? Ou por um roteirista conhecido. Então é a mesma coisa, assim, estourou, sei lá, Harry Potter, estourou Jogos Vorazes, a editora vai procurar, entendeu? Sei lá, distopias ou livros de magia, de escola de magia semelhantes. Se ela não encontrar, ela pode encomendar, como eu falei, encomendar de algum autor que eles conhecem. Mas se você aparecer pedindo, entregando isso para eles, muitas vezes eu já vi casos, já ouvi falar de casos que o editor falou na cara do autor isso, falaram, eu não quero uma cópia de Harry Potter, eu não quero uma cópia de, sei lá, Divergente. Por quê? Porque o leitor não quer cópia, o leitor quer o original. Então se ele quiser, eu vou ler o original. Por quê? Porque eu não confio em você. Você está começando, entendeu? Então, cuidado ao fazer isso, ou procurar fazer isso, entendeu? Achando que você vai surfar na onda. Muitas vezes você não surfa. Normalmente você vai ficar com aquilo ali parado. Especialmente porque, a gente vive falando isso, escreva sobre o que você gosta, não é? Então, sabe, se você gosta, sei lá, de ficção científica, vai escrever ficção científica porque você gosta de ficção científica, não porque está bombando agora. Sabe, você gosta de fantasia, vai escrever fantasia porque você gosta de fantasia, não porque a fantasia está bombando agora. Então não adianta você falar assim, eu odeio o terror de vampiro, mas está bombando o terror de vampiro, eu vou escrever sobre terror de vampiro. Não, você tem que escrever porque você gosta disso, entendeu? Senão a história vai sair ruim. Mas, de qualquer maneira, mesmo quando acontece, se você está escrevendo e você vê que a coisa está muito parecida com algo que já foi publicado, já foi criado, cara, vê o que você pode mudar. Seja humilde, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, eu já vi casos de dois estúdios grandes acontecer isso. Então, por isso, aconteceu de a DC, né? Depois que saiu o Harry Potter em cinema, e foi no cinema porque no livro ninguém foi ler o livro, mas quando apareceu todo mundo viu. Por isso que eu digo que eu sempre dou exemplo de cinema, porque ele é mais fácil de ser captado por você mesmo quando você é um escritor e um leitor, né? Todo mundo que leu aquele Livros da Magia viu que a semelhança do Harry Potter com Tim Hunter, né? Um jovem inglês com poderes mágicos, que se descobre ter poderes mágicos, usando óculos, com cabelo preto, meio espevitado, e tem a coruja, você fala, Deus do céu. E quem não sabe, se você for procurar, isso terminou indo para julgamento. Só que terminou com, né, não deixa, eles fizeram negociação. Por que eles fizeram negociação? Porque de um lado você tinha a DC, que era uma editora imensa, entendeu? Cheio de advogados, do outro lado você tinha, se não me engano, a Warner. E que também é um desenvolvimento de cinema com advogados enormes. Então cuidado, entendeu? Cuidado quando você vai copiar, porque você não tem advogados enormes, entendeu? Né, que vão tirar você da uma fria. E venhamos e convenhamos, tá? No Brasil, a possibilidade de você ter um julgamento, ou ganhar, ou perder, ou fazer alguma coisa no julgamento por plágio, direitos autorais, ou alguma coisa assim,
é muito pequena. A nossa lei não está acostumada com esse tipo de situação. Existe, lógico, você vai ter um outro advogado que saibam. Eu até cheguei a conhecer advogado que cuidava dessa questão de direitos autorais, mas era mais relativo à pirataria, né? Mas isso é muito raro, muito raro. Mas o único caso que eu conheci, até não foi de obra literária, foi no caso daquele restaurante temático, Jedais, que eles, quando a Disney comprou a Lucasfilm, eles foram lá e fecharam eles, né? Porque, ou pelo menos mandaram tirar o nome Jedais, porque estavam usando o nome de Star Wars para ganhar lucro, né? E é muito estranho que existem diversos outros restaurantes temáticos de outros temas que ninguém está nem ligando. Então foi a questão da Disney estar no Brasil e a Disney se sentir ofendida ou o que quer que seja que aconteceu e deu, mas é o único caso que efetivamente eu conheço de plágio, né? De qualquer maneira, é o que a gente fala, se proteja, né? Então terminou sua obra. Então, inclusive no caso de direitos, eu acho que eu já até cheguei a comentar isso. Eu lembro da época que eu cheguei a trabalhar com quadrinhos. O Maurício de Souza, me comentaram que o Maurício de Souza não faz registro das obras dele, lógico, até porque ele faz quadrinhos. Se ele fosse fazer registro de cada quadrinho que ele faz, ele não ia ganhar dinheiro nenhum. Ele fez o registro dos personagens, né? Então a gente vê até o caso desse ano que o Mickey e a Minnie lá do primeiro desenho já estão em domínio público, né? Acho que parece que o Popeye também vai ficar em domínio público esse ano. Então ele fez dos personagens. Não vou dizer faça dos personagens, faça da sua obra, né? Você não quer ir fazer o registro na Biblioteca Nacional? Faça como comentei, guarda um arquivinho, o seu arquivinho do seu original terminado, com data bonitinha, faz uma impressão, manda ele pro correio, se garante, entendeu? Porque mal isso não vai fazer. Não, né? Você só vai estar, o máximo vai acontecer é nada, né? Então é bom, uma coisa boa, né? Ninguém vai poder te acusar de plágio e no caso de alguém chegar depois você pode falar, olha, eu publiquei. Então mas é aquela coisa, para você acusar alguém de plágio, você não mas eu tenho registro, meu registro é de 10 anos atrás. Se você não publicou, você não pode. Foi a pergunta até bem lembrada, a pergunta que a pessoa falou. Se eu não publiquei, mas registrei minha obra, eu posso processar alguém por plágio? Não, porque como a pessoa ficou sabendo da sua história, se sua história não foi publicada, não dá para ter plágio se não houver publicação, tá? A condição sine qua non de você sofrer um processo de plágio ou abrir um processo de plágio contra alguém é a sua obra ou a obra de outra pessoa ter sido publicada, né, antes da dele, ou a sua dele antes da sua. Então tem que haver publicação, né? Não interessa, pode ser publicação até de e-book, né, independente, não é o caso. Inclusive um outro caso que teve um seriado, um triângulo, 1700 e alguma coisa. Teve um caso há um ano passado, um ano retrasado, agora não me lembro, que uma menina, acho que lá fora, eu nem sei se não, foi aqui dentro, foi aqui no Brasil, a menina foi aqui no Brasil. Ela reclamou porque ela tinha lançado o quadrinho ou parte do quadrinho e existiam muitas semelhanças com uma série que veio lá de fora, né? E ela disse que ela tinha tentado vender lá para fora para alguém, então pode ter havido alguma perda. Também não deu em nada, para você ver como é complicado você chegar para a pessoa e chegar para alguém e processar por plágio, até porque, como disse o Joseph Campbell no Herói de Mil Faces, todas as histórias já foram contadas, o que nós estamos recontando elas. Então o cuidado que você tem é exatamente
não usar uma cidade, um país, um reino que já foi usado, né? Não usar um personagem, então é evidente, você não pode usar um personagem como o Batman, né? Inclusive, até eu lembro da época que eu pesquisei muito quadrinho, quando, por exemplo, um escritor ou um roteirista assina um contrato com um grande estúdio lá de fora, está no contrato que qualquer personagem que ele crie durante a história, né, é direito do estúdio. O mesmo, por exemplo, aconteceu com Star Wars na trilogia do Tron, né? O escritor foi contratado para escrever uma continuação de Star Wars, até quando saiu essa da Disney. Todo mundo diz que a do livro é bem melhor, e ela é, né? Mas o direito dos personagens da história são da Disney. Assim, o autor tem o direito né, o livro é dele, o nome é dele, mas os personagens agora fazem parte do cânone, ou não do cânone, mas de qualquer maneira da Disney. Então, essa questão é exatamente sobre a questão de personagem e esse outro tipo de, né, outros detalhes do mundo, do universo do qual você está escrevendo ou adaptando. E é isso, eu acho que isso fecha o círculo, né? A gente conseguiu explicar, eu espero que de uma maneira bastante, deixar bem claro sobre o que é plágio e como você pode fazer para evitar, né? Tanto ser plagiado como plagiar. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Segue a gente aqui no YouTube, né? Marca o sininho para não perder nenhum vídeo nosso, né? Procura a gente nas outras redes sociais, né? Nós estamos no Insta, no Face, até no LinkedIn, né? Segue todos os nossos textos e vídeos e até a próxima.